Bom dia. Já tomou café hoje? Bom, esse vídeo não tem roteiro. Esse vídeo eu liguei a câmera e eu decidi falar. Até porque ontem eu também conversei bastante com a psicóloga. Acho que é interessante eu falar um pouco isso também, aqui abertamente no canal. Ah, eu no canal eu tenho uma frequência muito menor do que eu tenho no Instagram. E no Instagram eu tenho uma frequência maior de fazer piada com o universo da programação. E muitas pessoas vêm me perguntar como entrar na área da programação, como é que conseguir um emprego, como conseguir o primeiro estágio, como se entra na faculdade ou não. Então tem até uma série de vídeos aí que eu até dou essas dicas, né? Mas eu me sinto meio uma farsa porque eu ajudo uma galera e de fato uma galera vem me traz um retorno de tipo, aquela tua dica me ajudou, tu me deu uma direção, tu me deu uma visão de mercado que eu não tinha. Então, tipo, uma série de coisas, de pessoas que vêm me dar um retorno dizendo que eu faço bem pra elas, mas eu não faço bem pra mim. E isso tem me inconformado bastante. E eu tô aqui pra poder gravar um diário, que um diário é diário, mas eu vou gravar um diário semanal da minha evolução na programação também. Mas diferente da Kizadev, que fez um vídeo falando como ela atrasou a carreira a carreira dela, eu sinto que eu sabotei, entre aspas, a minha carreira. Porque eu não acho que eu de fato joguei minha carreira fora ou desperdicei através da IA. Não, até porque a IA não me ajuda no meu dia a dia. Mas o que eu acho é que existem coisas na carreira da programação que a gente enxerga como uma baita de uma oportunidade, mas elas não são. Como assim? Bom, se tu não sabe, existem sistemas que eles têm linguagem própria. O ABAP do SAP é uma linguagem de programação voltada a um RP. O Seniors, que é um RP, também tem a sua própria linguagem de programação. O Proteus da TOTS tem sua própria linguagem de programação, que é o ADVPL. E eu sou programador ADVPL, uma linguagem de nicho. Tá, mas Sérgio, o que isso tem a ver? Essa linguagem de nicho, ela é específica do RP. Sem o RP, eu não tenho trabalho, entre aspas, entendeu? Se amanhã todos os RPs do Brasil acabarem da TOTS, se a TOTS parar de dar suporte, acabou, eu não tenho mais uma carreira na área da programação. Longe de mim pensar do fato de que a linguagem não paga bem. A linguagem paga muito bem. Por ser uma linguagem de nicho, e ainda mais dela ser sucessora do Clipper, ela paga muito bem. Mas é uma linguagem, ainda continua sendo uma linguagem de nicho. Então, a tua experiência nessa linguagem, ela não adianta de nada para qualquer outra empresa. E é o meu caso. Eu desperdicei 4 anos da minha carreira lutando, aprendendo, me desenvolvendo num software que, entre aspas, é datado. E por que eu digo entre aspas? Porque boa parte do Brasil usa o Proteus, que é o RP da TOTS. A TOTS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Ela comprou a Lynx esses dias, tá? E foi a maior compra delas. Não tem empresa que... Toda empresa que tenta competir com a TOTS vai lá e compra. E diferente do SAP. Por isso que o SAP não é tão forte assim no Brasil. É forte, mas não é tão forte como poderia ser, porque o Proteus, ele tem a liberdade do usuário, da própria pessoa, poder customizar muito mais, diferente do SAP. O SAP ele não te permite customizar o suficiente o software para poder se adaptar ao processo. Tu tem que te adaptar ao processo do software. Agora, o RP da TOTS, ele se adapta ao teu processo. Na teoria, porque na prática não é assim. Tá? E é por isso que existem os programadores, para poder criar os processos das pessoas para esses sistemas. O que acontece? Por ser uma linguagem de nicho, ela paga bem. Ela paga muito bem. E eu sou do time de que linguagem boa é linguagem que paga as contas. Só que por ser uma linguagem de nicho, se eu for me aplicar para uma vaga de Java, o cara vai olhar para mim e vai falar: tá, o que tu fez nesses 4 anos, cara, que tu trabalhou? Essa tua linguagem aqui, whatever, tá ligado? Não me interessa.
Tá entendendo? Então, tipo, se eu tivesse lá atrás entrado como talvez suporte na área e voltada para o Java, diferente do suporte na área voltada para o RP dos Proteus, eu teria me desenvolvido muito mais. Estaria talvez agora já pensando em internacionalizar minha carreira. Mas não, eu estou aqui recomeçando, entre aspas, a minha carreira. E é aqui que eu quero chegar. Eu não posso baixar minha cabeça, sabe? Não posso baixar minha cabeça. Eu ganho muito bem, eu não quero reclamar disso. Eu não vim aqui reclamar do quanto eu ganho. Eu vim aqui reclamar do que eu quero evoluir mais na minha carreira e eu acho que eu cheguei num limite no sistema que eu atendo. E esse é o problema. Eu desperdicei muito do meu tempo, porque eu gosto da tecnologia e eu entendo que todo programador tem que entender de processos, mas existem coisas que não são a minha área, tá? Existem coisas que não são a minha área. Eu entendo que um sistema tem que ter um faturamento, ele tem que ter um contas a pagar, um contas a receber, tu tem que ter compras, tu tem que ter produtos, cadastro de produtos, eu entendo que tu tem que ter movimentações, eu entendo que tu tem que fazer transmissões de nota, eu entendo que tu tem que fazer transmissões de CTE, tu tem que ter controlador de produtos com WMS, eu entendo de tudo isso. Só que eu também não sou obrigado a ser especializado em todas as áreas só porque eu sou desenvolvedor, entendeu? Eu tenho que entender o processo. Agora, ser extremamente um consultor formado, especializado em cada uma das áreas, não é para mim. E as pessoas que trabalham com o Proteus, elas trabalham desde a década de 90 ou 80. Vou chutar 90, tá? E essas pessoas, por serem mais velhas, quando fazem entrevista comigo, eu canso de ouvir. Tu é muito novo pra estar ganhando o que tu tá ganhando, né? Foda, né? E as pessoas, por serem mais velhas e estarem muito tempo nessa área, elas te tiram pra guri verde, porque tu é mais novo, sabe? E eu entendo que tem muito profissional que não é capacitado na área, tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de suporte, mas principalmente na parte de produto do sistema, tá? E isso é frustrante. É frustrante porque tem um etarismo na área também, entende? Se tu não tem mais de 10 anos na área, tu não tem um currículo decente para poder dizer que tu é um bom programador. Mas eu sei que isso é em qualquer linguagem, mas é que diferente da linguagem de ser um programador Java, que eu preciso saber Docker, eu preciso saber Spring Boot, Spring AI, JDBC, JEE, a série de coisas que eu preciso saber da tecnologia é diferente do sistema que eu atendo, que eu tenho que saber não só a linguagem de programação, como eu tenho que saber diversos processos de sistema, de diversos processos de empresas, de customizações do sistema, de instalação do sistema, porque eu dependo de... Olha só, para poder criar para poder começar a programar, eu tenho que ter todo um ecossistema de aplicação só para poder começar a programar para esse sistema. Olha só que droga, né? Diferente de eu só baixar o IntelliJ ou o VS Code, eu tenho que baixar um servidor de licença, eu tenho que baixar um servidor que se comunica com o banco e eu tenho que baixar um servidor de aplicação para poder conversar com o banco, para poder aí subir o sistema, configurar ainda as coisas que... Enfim, é uma série de coisas, entendeu? Não vou entrar em detalhes técnicos. E aonde que eu quero chegar? Eu sinto que eu desperdicei o meu tempo demais com isso e eu não tô... Vou fazer 26 anos. Eu entrei nessa área com 21. Eu tô indo pro meu quinto ano. Já nessa linguagem. E quanto mais tempo passa, mais meus amigos falam o tempo tá passando e se tu tá... Uma vez que tu tá nessa linguagem, é difícil de tu sair depois. E de fato, é bem difícil. Porque se já tá difícil para um cara que tem 18, 19, 20 anos entrar no mercado, imagina um cara com 26, 27 se realocar no mercado com a experiência que ele tem, sabe? A única coisa que eu tiro de proveito da linguagem de programação que eu atuo é eu lidar muito bem com o cliente, criação de projeto, entender processos, que é muito mais importante atualmente, entender de ecossistema de empresas, de linguagem de negócio, do que de fato muito programador que só sabe a tecnologia.
E eu sinto que nessa parte eu tô muito mais avançado, mas eu preciso me desenvolver mais em outras tecnologias. E agora que vem o diário. Eu vou fazer também um diário, eu me inspirei muito na Quesadev para poder fazer isso. Se tu tá vendo esse vídeo, eu me identifiquei muito com o teu vídeo de como atrasei minha carreira dev, porque vocês ainda têm a IA para poder ajudar vocês. O Cloud não sabe programar em ADVPL, porque é uma linguagem de nicho, e a documentação que tem na internet é muito porca. É uma linguagem sucessora do Clipper, que morreu há muito tempo, não tem mais suporte. Quem dá suporte à comunidade através do Harbor, entendeu? Então, tipo, é uma série de coisas que eu tenho que fazer para poder chegar na linguagem que eu atuo. E vocês ainda têm IA, e é isso que eu tô querendo dizer. As pessoas atrasam a carreira delas com IA. O que eu tô fazendo atualmente, tá? O que eu tô fazendo atualmente para poder mudar isso? A minha visão de mercado é que eu acredito, e talvez eu esteja totalmente errado, e tudo bem, faz parte, é dar 2 passos para trás para dar um grande passo para frente, mas eu acredito que hoje em dia é mais fácil tu ser desenvolvedor júnior em outro país do que tu ser no Brasil. E por que eu digo isso? Porque no Brasil eles, obviamente, além de te pedirem anos de experiência, te pedem bilhões de linguagem. E lá fora, as pessoas não te pedem bilhões de linguagem, mas sim que tu entenda a tecnologia e que tu consiga te desenvolver correr com as tuas próprias pernas, sabe? E que tu possa, que tu não seja totalmente dependente de alguém, sabe? Claro que tu tem que entender a tecnologia, claro que tem a barreira linguística, mas existe, do que eu tô vendo, existe mais vaga júnior para fora do país do que para dentro do Brasil. E eu tô no momento que eu não posso diminuir a minha economia. Ou seja, eu tenho que ainda tirar uma grana legal. Então eu prefiro ganhar $2.000 sendo júnior, pensando muito alto ainda, chutando muito alto. Ganhar $2.000 sendo júnior. Talvez é uma visão totalmente errada do mercado, tudo bem, me ajuda aí nos comentários. Eu acesso bastante o Tab News e conversei sobre isso. Mais fácil ganhar $2.000 como $2.000 como júnior do que ganhar $2.000 como júnior no Brasil, né? Então eu tô fazendo curso de inglês, eu tô fazendo na Rover, que é uma empresa que é voltada para a área da tecnologia. Eu tô estudando Java igual um condenado. Estou estudando Spring Boot, Docker, estou estudando um monte de coisa para poder me desenvolver e conseguir uma vaga para fora do país. Então vai ser mais ou menos um diário de readaptação de mercado, de me realocar no mercado. Eu conto com a tua ajuda, deixando um like, deixando um comentário. Se tu já passou por isso, quer me dar uma dica, o que tu acha do mercado, o que tu acha que está acontecendo, se tu é programador da VPL, se tu é programador da BAP, se tu é programador do Senior, se tu nem sabia o que era, deixa aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem.